Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus aí. Cumprimenta o seu irmão que está do lado, que está atrás. Sai do seu lugar, fale com ele. A paz do Senhor. O ser humano, ele vive de relacionamento, irmão. Nós precisamos nos relacionar. Cumprimentar um outro. Amém? O ser humano não nasceu para viver isolado. Nós fomos criados para viver em comunidade. Ah, mas ninguém gosta de mim. Jesus gosta de você. Amém? Então vamos viver um com o outro. Saber conviver um com o outro. Amém? Vamos pegar as nossas Bíblias aí. Abra comigo no livro do profeta Abacuque. No capítulo de número 3. Versos 17 a 19, Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. Abacuque fica no Antigo Testamento, antes do profeta Sofonias. Profeta menor? Menor porque ele era pequeno? Não, menor porque o livro dele tem poucos capítulos. Os profetas menores, os capítulos são menores. Profetas maiores, os capítulos são maiores. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Quem for achando vai dando glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Não, eu que não estou me ouvindo. Mas glória a Deus. Diz assim na Bíblia King James: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Pai de amor e misericórdia, nós declaramos, meu Senhor, que os nossos corações estão sedentos para essa noite. Fala, Senhor, nos instrui, nos mostra. A Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos viver pela fé, não por vista, mas pela fé. Nós oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar aí. O que é que o profeta Abacuque quis dizer sobre isso? É um texto bastante conhecido, muitas vezes recitado por irmãos, pregadores, evangelistas, pastores. E cada vez que a gente lê, a gente absorve mais conhecimento. Quando a gente pergunta ao Espírito Santo, Ele nos mostra aquilo que a gente precisa ouvir, precisa aprender. Nós precisamos aprender nesses dias a viver pela fé. Não tem sido dias de facilidade para algumas pessoas,
mas nós temos que aprender a viver pela fé. O que me chamou a atenção nesse texto é que o profeta Abacuque usa de alegorias, e ele usa uma alegoria que diz que Deus nos coloca os nossos pés como o do servo, como o da coça. Ele usa uma alegoria de um animal veloz, né? Um animal que tinha a capacidade de andar tanto em lugares altos como em lugares baixos. Ele buscava os seus mantimentos, os seus suprimentos em colinas, em lugares altos e também em lugares baixos. Ele conseguia escapar e fugir dos seus inimigos com uma velocidade incrível. E Deus está querendo falar para mim e para você que Ele pode transformar os nossos pés como o da coça, porque Ele quer nos colocar sempre em lugares altos. Mesmo que as dificuldades, as situações, as adversidades que venham sobre nós, nosso Deus, Ele quer nos colocar em lugares altos. Quem crê comigo, diga glória a Deus. E nós vamos escapar dos nossos acusadores, porque a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, a Bíblia, ela fala muitas vezes sobre vitória, sobre promessas de vitória. Fala até triunfo, né, Marquinhos? Muitas promessas tem na palavra do Senhor sobre vitória, mas não significa, já deu risada, mas não significa que, você dá risada, né, Jair? Não posso falar vitória, tem que falar triunfo. É brincadeiras à parte. Não significa que eu vou viver sempre vitória, que eu não vou enfrentar dificuldades, adversidades. É porque na adversidade, Deus nos ensina como conquistar a vitória. Quando nós passamos por situações de adversidade, nosso Deus está conosco naquela adversidade. E nós vamos valorizar aquilo que nós vamos conquistar. Quem está comigo, diga amém. Então a palavra de Deus tem inúmeras passagens que falam de triunfo. E o conceito bíblico para a vitória significa não há ausência de problemas. Os problemas sempre estarão presentes. Mas nós temos um Deus que prevalece sobre os problemas. Nós temos um Deus que nos ensina a prevalecer sobre os problemas. Repita comigo: eu quero aprender a andar em lugares altos a partir do momento que eu der ouvidos à voz do meu Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por água? Amém, irmão? Abacuque aqui, ele está falando de problemas relacionados à agricultura e à pecuária, porque ele vivia numa época que se plantava, se colhia, cultivava o gado, cultivava os animais. Era tipo uma agricultura de sobrevivência, não de subsistência, mas de sobrevivência. Não de querer vender como é hoje, como é o agro, que é uma ferramenta forte. Nós temos uma nação hoje. Você sabia que o Brasil alimenta o mundo hoje? O Brasil hoje é uma nação forte no agro, na agropecuária, na agricultura, no comércio de grãos. Então Abacuque vivia num tempo que ele plantava e colhia, ele cuidava dos animais, ele usufruía da carne dos animais, do leite, enfim. A visão não era a visão como hoje. Porque se fosse do tempo de hoje, ele poderia traduzir essa passagem: ainda se não tivesse trabalho, ainda se faltasse o dinheiro no final do mês, ainda se viesse um monte de boleto para eu pagar, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É a minha tradução. É a minha tradução.
Apesar dos apesares, Abacuque revela: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quero deixar uma pergunta para você nessa noite, para mim também. Você tem se alegrado no seu Deus? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Abacuque dizendo: mesmo que falte o pão, mesmo que falte o gado, mesmo que falte o leite, mesmo que falte o trigo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Às vezes, algumas circunstâncias que nós vivemos vêm para nos sufocar, tirar o nosso fôlego, tirar, né, até a vontade de viver. Hoje eu recebi um vídeo de um rapaz, crente em Jesus Cristo, que ele estava trabalhando num prédio em São Paulo, e ele estava pintando a fachada do prédio. Então ele subiu, né, com aquele carrinho, né, até o 14º andar. E ele subiu cantando, louvando a Deus, adorando o Senhor em voz alta, porque o Espírito Santo botou algo para ele cantar. E quando ele chegou no 14º andar, um rapaz, um jovem, fala com ele: o que é que você está cantando aí? Ele falou: não, estou louvando ao meu Deus. Ele: então, por favor, você pode pular aqui na minha sacada? Eu queria que você cantasse para mim aqui na minha casa. Não, mas eu estou trabalhando, eu estou todo sujo de tinta, eu estou todo melado, eu vou sujar a sua casa. Ele: não, por favor, entre aqui. Ele aí saltou do carrinho, da cadeira, pulou para a sacada do apartamento do rapaz. E ele falou assim: o rapaz: entra aqui na minha casa, entra aqui na sala. Você está vendo o que está em cima da mesa ali? Ele: estou vendo. E o que é que tem ali? Um revólver e um frasco de chumbinho. Eu ia tomar o chumbinho e pegar o revólver e dar um tiro na cabeça de Laíra, na cabeça dele. Mas na hora que eu ia fazer isso, eu ouvi você cantando aí fora, alegre, feliz, louvando a Deus, todo sujo de tinta, na altura. Ele falou: para ter um trabalho desse, a gente tem que adorar a Deus, porque se a gente morrer, a gente vai direto para a glória. Não, mas a partir do momento que eu ouvi a sua canção, o Senhor falou do meu coração para eu não fazer isso. E me pediu para te chamar, para entrar aqui na minha casa. E você entrou na minha casa. Eu posso pedir a você, para você fazer uma oração por mim? Agora, a oração não se pede, é de graça, eu faço agora. E eles ficaram de joelho na sala da casa deles ali, e começaram a orar ao Senhor. E quando ele terminou de orar, a mãe desse jovem sai do quarto chorando e dizendo: eu não disse a você que hoje Deus ia enviar um anjo dele para te livrar da morte? Aplauda Jesus, irmão. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que é que está te sufocando? Qual é a circunstância que tem te sufocado, meu querido, minha querida? Não permita que isso venha te sufocar. Você é filho do Deus Altíssimo. Deus está com você. Deus está conosco. Tem dias que nós estamos sentindo assim, sufocados, agoniados. Nós não temos nem vontade de orar, nem de ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia e olha assim, parece que a letra embaralha, mas o Espírito Santo está ali com você. Ele usa alguém, ele usa uma situação na rua, ele manda uma mensagem até para o seu celular. Você sabia que Deus está usando o celular para falar com pessoas? Porque tem aplicativos hoje da Bíblia online que manda mensagem, uma palavra de Deus para você nesse dia. Você sabia disso? Tem dias que eu acordo de manhã e às vezes eu sou ser humano, eu sou humano. Tem dias que eu estou triste. E aí quando eu pego meu celular, uma palavra de Deus para você, eu aperto,
está lá o salmo. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Não tem, paz. Deus está usando a informática, o sistema que o mundo está usando. O mundo está usando o sistema para outras coisas. E nós temos que usar para abençoar vidas. Você está entendendo? Diga glória a Deus, irmão. Quais são as circunstâncias que têm te afligido? Agora eu quero falar com você qual é o segredo para não desanimar. Você sabia que tem um segredo para te não desanimar? Abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, que é que o apóstolo Paulo fala para a gente o segredo para a gente não desanimar. Achou? 2 Coríntios 4,16. Amém? Eu quero que você leia junto comigo. Portanto, não desanimados, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Deixa aberto aí. O que é que Paulo está dizendo para mim e para você? O que é que o Espírito Santo usou Paulo para trazer para mim e para você hoje, nesse dia 30 de junho, último dia do mês de junho de 2022? Ainda que a nossa aparência esteja horrível de forma externa, a sua aparência interna dentro de você não pode estar corrompida, porque o que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai suprir as suas necessidades espirituais. Ainda que a pessoa chegue para você e diga assim: rapaz, você está com a cara, como me disseram semana passada, rapaz, você está com a cara acabada, mas dentro de mim eu estou fortalecido, porque o Senhor, meu Deus, está comigo, está com você. Ainda que pessoas digam para você: não tem condições, não tem solução, não tem saída, dentro de você, o Espírito Santo está dizendo: eu estou com você, vai haver uma saída. Por quê? Porque o seu coração deve estar confiante, firmes nas promessas do Senhor. Mesmo com os olhos humanos, mesmo com a aparência humana externa, esteja difícil, mas dentro de você, o Senhor está dizendo: não, há uma promessa para você. Eu coloquei algo no seu coração, não deixe que ninguém venha tomar, é seu, é nosso. E mesmo que alguém diga para você assim: realmente acabou, viu? Não tem condições. O Espírito está lá dentro de você: não, eu faço novas todas as coisas. Está entendendo, irmão? É isso que Paulo está dizendo aqui. A chave aqui é não levar em conta o que acontece do lado de fora e ser fortalecido por Deus do lado de dentro. Pode estar o mundo desabando do lado de fora, mas dentro de você, Deus está te dando forças. E foi por isso que Abacuque escreve isso, meu irmão: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E olha o que aqui Paulo diz aí no versículo 18 desse capítulo. Cadê, pastor? Meu Deus, eu desmarquei. É a Bíblia Nova, meu irmão. Essa Bíblia Nova é uma bênção. Coríntios, né?
que Paulo diz aqui, ó. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. O que eu vejo hoje é temporal. Um dia vai acabar. Mas aquilo que vem do alto para mim, a promessa que Deus tem para mim, aquilo que Ele prometeu para você, é eterno. Ele diz que estarei convosco todos os dias. Se Ele disse que é todo dia, meu amigo, é todo dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, a fé tem que ter o seu próprio olhar, própria visão. E quem anda com fé não desiste facilmente. Vou repetir para você ouvir. Quem anda com fé não desiste facilmente. Eu vou conseguir. O Senhor está comigo. Jesus está comigo. Eu não vou desfalecer. Eu não vou parar. Nada pode me parar, porque Deus está comigo. Está entendendo? Diga glória a Deus. Você tem que olhar com os olhos da fé, irmão, e andar com os olhos da fé, dia a dia. Dia a dia. Veja o que Paulo fala mais aí um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 5, versos 7. Um pouquinho para frente aí. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Eu gosto muito dessa tradução dessa Bíblia aqui, porque ela é bem, né? Bem explicadinha. O rei realmente escolheu os melhores ali para poder fazer a tradução. É a propaganda, né? Magabi. Pois vivemos por fé e não pelo que nós é possível ver. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Eu vivo, diga, eu vivo por fé. Não pelo que eu vejo, mas pela fé. Você pode aplaudir a Jesus? Ah, não vai dar certo. Vai fechar. Você vai ver. Vão se atrapalhar todo. A gente vive pela fé. Olha para aí como é que está. Olha para aí como está esse homem. Vai se converter, vai mudar. Eu vivo pela fé. Ah, minha empresa está toda atrapalhada. Eu vivo pela fé. Eu vou continuar. Ah, meus filhos estão complicados. Eu vivo pela fé. Ah, pastor, a minha vida sentimental não anda, não desanda. Eu vivo pela fé. Está entendendo, irmão? A gente não pode. O ser humano tem um costume terrível de dar lugar, dar ouvidos ao que as pessoas dizem. Meu querido, eu não estou nem aí para o que falam de mim. Estou nem aí. Pode falar bastante, mas fale mesmo. Porque todo dia eu oro, Senhor, tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E toda arma forjada contra mim não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, o Senhor irá condenar. Eu entrego lá na mão do Pai.
E aí vai morder a língua. Está entendendo, irmão? Diga glória a Deus. Não estou nem aí porque falam de mim, cara. Eu fico preocupado com o que Deus fala de mim. Aí eu vou ficar preocupado. Porque eu tenho que viver pela fé. E não porque as pessoas falam. E o ser humano está preocupado com o que as pessoas dizem. Não se preocupe com o que diz de você. Que não vai dar certo. Vai dar, porque o Senhor está conosco. Operando Deus, ninguém vai impedir. Vou pegar um exemplo aqui. Abraão. Vá para trás um pouquinho. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Olha só. Vamos ver que aqui Paulo fala de Abraão aqui. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 18. Eu fiquei imaginando o que é que não falaram de Abraão. O que é que os empregados dele, o que é que o povo falava lá na rádio peão deles lá. Romanos capítulo 4, versículo 18. Olha aqui, ó. Achou? Diga glória a Deus. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-os assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Vamos para o 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Irmãos, Jesus foi na casa de Abraão. Eu acho uma das mais lindas passagens do Antigo Testamento. Abraão estava nos carvalhais de Mamre e ele avista os três homens, Jesus e mais 2 anjos, uma teofania. E Jesus fala para ele: daqui a 1 ano sua mulher vai estar grávida. Eu vou voltar aqui daqui a 9 meses, 1 ano, porque você vai ter o seu filho. Quando Abraão recebeu essa palavra, ele segurou para ele, porque o próprio Deus disse a ele: eu vou fazer acontecer. Aí fica a conjectura do pastor Fábio, viu, irmão? Não é da Bíblia, não. Aí eu fico imaginando os empregados de Abraão, a rádio peão. Rapaz, esse velho coroco, essa mulher já está velha, o homem tem 100 anos, está vendo que isso não vai acontecer coisa nenhuma, rapaz? A mulher já está, como disse, já está acabada, está vendo que isso não vai rolar? Abraão manteve-se fiel, firme naquilo que Deus o prometeu. Paulo cita o quê? Mesmo ele com o corpo já velho, já estava, a gente vai fazer 50, a gente fica enferrujado, o negócio quer dominar uma bola, né? Já não vai mais, a mente pensa uma coisa, mas o corpo responde de outra forma. Está entendendo? Imagine ele com 100 anos e Deus falou: eu te dou vitalidade. Sara, eu te dou vitalidade. Não precisou tomar remédio, não precisou fazer nada, não precisou ir no médico fazer nada, porque Deus, quando Deus fala, nós precisamos aprender a crer e não deixar ninguém vir falar: não vai acontecer. O que foi que Deus te prometeu?
O que foi que Ele falou para você que ia fazer através da sua vida? Você está se permitindo que isso aconteça? Porque muitas vezes Deus usou pessoas para falar conosco, para a gente fazer. E muitas vezes nós não ficamos à disposição de Deus. Retemos, recuamos, retrocedemos. Está entendendo? Diga glória a Deus. E Abraão em um momento reteve, nem retrocedeu. Pelo contrário, ele se manteve firme e fiel nas promessas do Senhor. Ao ponto de quando o filho nasceu e já estava grandinho, o Senhor disse: leva ele agora e sacrifica para mim. E ele continuou obediente àquilo que Deus tinha para a sua vida. Diga comigo: eu prefiro viver por fé e não por vista. Por isso que Abacuque fala: eu me alegrarei no Senhor. Eu pergunto para você nessa noite: o que é se alegrar no Senhor? Se eu fizesse uma prova aqui, escreva aqui uma redação com 10 linhas, o que significa para você se alegrar no Senhor. O que é que você ia escrever nessas 10 linhas? O que é que Deus tem feito na sua vida para você dizer quais são os motivos de alegria que você tem tido em servir ao Senhor? A gente precisa botar isso em prática, lembrar sempre: me alegro pelos teus benefícios, pagarei as promessas que fiz, os votos que fiz, em tua presença. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Andar com Deus significa ter uma contrapartida. Deus, Ele me dá, mas eu também tenho que dar adoração para Ele de volta. Deus precisa de homens na terra? Não. Mas Ele precisa de homens para que o propósito dele na terra venha a acontecer. Eu quero ser um homem desse, para que os propósitos de Deus venham a acontecer na terra. Mas tem alguns que não querem mais dar ouvidos. Não quero fazer mais, não quero fazer mais isso, não quero fazer mais aquilo, não quero deixar de fazer isso. Não, irmão. Abraão não desistiu. Agora, abra comigo aí Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que Jeremias diz: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior. Porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Você sabe por que Abacuque escreveu que ele se alegra no Senhor? Porque Abacuque encontrou a palavra de Deus. Abacuque encontrou a palavra. E quando nós encontramos a palavra de Deus, confiamos na palavra de Deus, meditamos nessa palavra e confiamos no que está escrito aqui nessa palavra, nós também vamos encontrar alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O profeta Jeremias está dizendo justamente isso.
Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri no meu íntimo, no meu interior, porque elas me nutrem dia após dia. A palavra é algo que nos traz, meu irmão, alimento, fortalecimento, fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abacuque, ele cita aqui, quando ele fala, todavia eu me alegrarei, ele está falando do Salmo 18, 33, se você quiser abrir aí, abra. E ele está falando de 2 Samuel 22, 34. Eu vou pegar só o Salmo 18, 33. Olha o que aqui diz aqui, que o salmista diz. Salmo 18, 33. Torna os meus pés ágeis como os da coça. Sustenta-me firme nas alturas. A palavra de Deus faz isso. Nos torna nossos pés firmes, velozes como o da coça. E a palavra de Deus nos coloca no lugar alto. Lugares altos, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque tudo que está escrito na sua palavra há de se cumprir ou já se cumpriu. E a tua palavra não volta vazia. Muitos querem deturpar esta palavra, mas esta palavra não pode ser transformada. Não pode mudar uma vírgula, porque o que está escrito aqui, está escrito. O que foi dito aqui, foi dito. E se tem promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui, vai acontecer. Se Ele te falou através da sua palavra, vai acontecer. A palavra do Senhor diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu preciso viver por fé. Eu preciso viver pela palavra de Deus. E eu posso me alegrar pela sua palavra. Pedro passou a noite toda tentando pegar o peixe. Jogava a rede de um lado, jogava a rede do outro, nada. Voltou, né? Eu estava conversando com um colega meu, viu, Davi? Abriu um parênteses. Que ele é lá de Jaguaripe, perto de Nazaré. E eu tenho um tio meu, cara de Jaguaripe, tia, primo, tenho até hoje, né? Tenho até que ir lá visitar. E eu estava lembrando ele que a gente, quando era pequeno, não faz muito tempo assim, a gente saía para pescar, meu pai, meus tios, de canoa. Aí tinha um jereré para pegar o siri. Aí eu estava me lembrando disso hoje. E aí essa passagem aqui, fala que Pedro jogou o jereré, pega na linguagem de hoje, não pegou nada. Jogou a rede, não pegou nada. Passou a noite toda, não pegou nada. Quando ele volta para a terra, recolhe as redes do barco, Jesus está lá. Diz, vamos voltar para o mar? Vamos voltar para o mar, porque se você jogar a rede, do lado que eu mandar, você vai pegar. Aí Pedro fala, passei a noite toda cansado, jogando, mas pela sua palavra, eu vou voltar. O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês sabem a passagem. O que aconteceu, irmão? O barco veio lotado de peixe. O que está escrito aqui, está escrito. Se Ele falar com você, vai acontecer. Se Ele colocar uma coisa no seu coração, vai acontecer. Porque nós temos que ser movidos pela palavra. Um dos primeiros milagres de Jesus foi no casamento. O vinho acabou. E Maria foi para o mestre Sala e disse, faça tudo o que ele
disser. Disser o quê? A palavra. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Diga glória a Deus. Agora abra Romanos 10, 8. Vá para frente aí. Romanos 10, 8. É um texto que eu sei de cor, mas eu quero ler. Romanos 10, 8. Achou? Diga amém. Mas o que ela diz? A palavra está próxima, bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. A palavra está na sua boca, irmão. A palavra está no seu coração, irmão. A palavra está nos nossos lábios, irmão. Está nos nossos corações, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de amargura, vai sair amargura. Se o nosso coração estiver cheio de mágoa, vai sair mágoa. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, vai sair Bíblia. Vai sair palavras de vida. E nós precisamos estar com os nossos corações alimentados pela palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Quem crê, fala, confessa a palavra de Deus. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Quais são as circunstâncias difíceis que você está enfrentando? Firme-se na promessa do Senhor. Firme-se na palavra do Senhor. Que se Ele te prometeu, vai acontecer. Às vezes a gente, aqui na igreja, os pastores, a gente coloca os nossos projetos, né, na mesa. E a gente ora ao Senhor. Primeiro o Senhor coloca no nosso coração, né? A gente ora, busca a face do Pai, e aí o coração começa a arder. A gente fazer uma coisa. E às vezes, Deus coloca no coração dos pastores, aí quando a gente se encontra e fala a mesma língua, não é isso? Não é mentira que eu estou falando? E foi assim com o SAG, como é? Não, o RAG, Retiro de Adolescentes e Jovens. Já estava no nosso coração para fazer há uns 2 anos. Foi isso? Aí a pandemia veio, adiou tudo. E aí quando veio uma janela para acontecer o RAG, a gente orou, sentou, buscou. Vamos lá, vamos ter um lugar, vamos lá. E a gente aí, porque a oração tem que ter ação. Não é isso? A gente orou, colocou diante de Deus, o Senhor falou, vão. E aí a gente foi. E aí Deus abriu essa janela, a gente foi lá no lugar. Aí chegou naquele lugar ali legal, tal, acertamos tudo. E aí, quando o cara deu o valor, e o bispo olhou para mim e disse, é por fé, meu irmão. Não foi? Vamos por fé. Vai acontecer. Se Deus quer, vai acontecer. E eu vou dizer, aconteceu, irmão. E foi uma bênção do Senhor na vida daqueles meninos. É muito bonito ver adolescentes e jovens buscando a face de Deus. Orando, chorando, clamando, louvando.
se alegrando na presença do Pai. E eu fiquei impactado com alguns ali que deram um show de Bíblia, viu? Fiquei assim, estou ficando velho. Teve aquele momento que perguntaram, né? Diga um texto aí, pastor. Eu botei, combati o bom combate. Guardei a carreira. Aí, não é esse texto não, o senhor não vai morrer agora não. Falei, não, combati o bom combate é porque eu estou me aposentando. Vou passar para vocês aí o comando. Tudo que a gente for fazer, quando a gente coloca diante de Deus, primeiro Deus coloca no nosso coração. Se a gente recuar, o Espírito de Deus não está conosco, não tem prazer. Mas quando a gente vai acontecer, vem dificuldade, veio. Vem tribulação, veio tribulação. Antes, durante, depois não. Tá bem. Antes e durante, veio tribulação para a gente não ir, para a gente não participar, mas a gente se manteve firme, porque a gente vive pela fé, não por vista. Está entendendo? Diga glória a Deus. Se firme na palavra. Vamos se firmar na palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. Coloca a mão no seu coração.